The Joshua Tree. U2. Na 30ª edição do Grammy Awards, Michael Jackson chegou ao palco não apenas como mais um artista indicado, esperando ganhar algum prêmio. Ele chegou como o maior nome da música naquele momento. Todo mundo esperava que ele fosse uma das grandes estrelas da noite. O álbum Bad já tinha colocado 5 músicas no topo das paradas. Sua turnê estava quebrando recorde pelo mundo e seu sucesso ainda era comparado ao gigantesco impacto de Thriller. O próprio Grammy reconhecia sua importância e colocou Michael Jackson no centro da cerimônia, dando a ele uma das apresentações mais esperadas da noite. A sensação era de que aquele seria mais um momento histórico em sua carreira, uma nova confirmação de que ele estava no auge. Afinal, poucos artistas tinham conseguido chegar ao mesmo nível de fama e influência que ele alcançou. Muitos acreditavam que Bad receberia o mesmo prêmio do seu álbum anterior. Só que, quando os principais prêmios começaram a ser anunciados, algo inesperado aconteceu. O nome de Michael Jackson quase não apareceu. No final da noite, o artista que dominou a música nos anos 80 saiu praticamente sem levar grandes prêmios para casa. Para quem estava assistindo, aquilo não parecia apenas uma surpresa. Parecia um momento em que a própria indústria musical começava aos poucos a enxergar Michael Jackson de uma maneira diferente. Michael Jackson chegou ao Grammy de 88 com uma expectativa enorme sobre ele. O impacto de Bad era comparado apenas ao fenômeno de Thriller. Lançado em 87, o álbum não era só visto como um novo trabalho, era visto como o próximo grande passo do maior astro da música pop. Em pouco tempo, Bad mostrou que Michael Jackson ainda estava no topo. O álbum conseguiu colocar 5 músicas em primeiro lugar da Billboard Hot 100, algo que era um recorde na época. Faixas como I Just Can't Stop Loving You, Bad, The You Make Me Feel, Man in the Mirror, Dirty Diana, mostrava que ele conseguia dominar vários estilos, indo das músicas mais românticas até o pop com uma pegada mais rock. Poucos artistas no fim dos anos 80 conseguiam ter tanto sucesso com um único álbum. Além disso, a Bad Tour provou que Michael continuava sendo o maior nome dos palcos. Milhões de fãs lotavam estádios na Europa, América do Norte, na Ásia. No começo de 88, Michael Jackson não era apenas um grande artista. Ele era o cantor solo com o maior alcance mundial que a música já tinha visto. Isso deixou a expectativa pro Grammy ainda maior. Em 84, Thriller tinha feito história ao ganhar 8 prêmios em uma única noite, criando a sensação de que qualquer novo álbum do Michael Jackson não seria só um sucesso de vendas, mas também dominaria as principais premiações da música. Quando Bad conseguiu um impacto mundial gigantesco, mas não repetiu a mesma quantidade de Grammys, diferenças chamam muita atenção. Antes da cerimônia, a grande pergunta na indústria não era se Michael Jackson iria ganhar, era quantos prêmios ele levaria para casa. Jornais, críticos e pessoas importantes da música tratavam sua presença como um dos maiores momentos da noite. Afinal, Michael Jackson ainda era visto como o principal nome do pop mundial, o artista que definia tendências, influenciava toda uma geração, e foi justamente por causa dessas expectativas tão altas que o resultado daquela noite surpreendeu tanta gente. No Grammy de 88, Michael Jackson não era apenas um dos indicados, ele era uma das maiores atrações da cerimônia, colocado no centro dos holofotes como a grande estrela do evento. No meio da cerimônia, Michael Jackson subiu ao palco com muita energia para cantar The You Make Me Feel. Em grandes premiações, os momentos de destaque normalmente ficam para os artistas mais importantes ou para aqueles que serão homenageados. Essas apresentações mostram quem está no topo e reforçam a importância de um artista dentro da indústria. Ao colocar Michael Jackson em um dos maiores momentos da noite, o Grammy deixou claro algo que todo mundo sabia: ele era a maior estrela daquela cerimônia. A expectativa criada por essa apresentação fez muita gente acreditar que Michael também sairia do Grammy como um dos maiores vencedores da noite. Afinal, parecia estranho que o artista escolhido para um dos momentos mais importantes da cerimônia não recebesse um grande reconhecimento nas principais categorias. Para muitos fãs e espectadores, sua apresentação no palco pareceu o começo de uma noite histórica, como se Bad fosse repetir parte do impacto que Thriller teve anos antes. A performance mostrou tudo aquilo que fazia Michael Jackson ser único: muita energia, passos marcantes, visual bem pensado, uma coreografia perfeita. O estilo lembrava o que ele estava fazendo na turnê Bad e reforçava a imagem de Michael Jackson como um dos maiores artistas ao vivo do mundo.
Em 88, poucos cantores conseguiam transformar uma apresentação de TV em um verdadeiro espetáculo como ele fazia. Pro Grammy, aquele momento funcionou perfeitamente. Aumentou o nível da cerimônia e essa performance acabou se tornando uma das apresentações mais lembradas do Grammy. Mas, quando as principais categorias começaram a ser anunciadas, o nome de Michael Jackson simplesmente não aparecia. O contraste era impossível de ignorar. Poucos minutos antes, ele tinha dominado o palco como o maior artista do mundo, mas agora via os prêmios mais importantes da noite indo para outras pessoas. Cada nova categoria, a expectativa dos fãs aumentava, mas a falta de reconhecimento criava uma sensação estranha para quem assistia. Em vez de confirmar ainda mais o seu domínio, a própria cerimônia acabou mostrando uma diferença curiosa. Michael tinha um impacto enorme na cultura e no público, mas isso não significava que a indústria iria premiá-lo da mesma forma. Para muitos, aquele momento deixou de ser apenas uma derrota e uma premiação e passou a representar algo maior. A diferença entre ser o artista mais popular do mundo e receber o prêmio das grandes instituições. Michael Jackson tinha sido colocado como uma das maiores atrações da noite, o artista que todo mundo estava esperando ver brilhar. Mesmo assim, os principais prêmios mostravam que o Grammy seguia seus próprios critérios, valorizando outros aspectos além do sucesso comercial e da influência que ele tinha conquistado. À medida que as principais categorias do Grammy de 88 começavam a ser anunciadas, a expectativa de que Michael Jackson iria dominar a noite começou a diminuir. O álbum Bad chegou à premiação com indicações importantes, incluindo o álbum do ano, gravação do ano por Man in the Mirror, justamente alguma das categorias que 4 anos antes haviam feito história com Thriller, quando Michael conquistou 8 Grammys e mostrou ao mundo que um artista pop poderia alcançar um nível de sucesso nunca visto antes. Mas dessa vez a história foi diferente. Mesmo continuando como um dos maiores nomes da música mundial, Bad não recebeu o mesmo reconhecimento da academia. Os grandes vencedores da noite foram o U2, com o álbum The You Shot Tree, que levou o prêmio de álbum do ano e se tornou o favorito das críticas naquela edição. O disco trazia letras com temas políticos, uma sonoridade mais séria e uma imagem de banda engajada, características que estavam combinando com o tipo de trabalho que a academia queria valorizar. Enquanto isso, Bad tinha números impressionantes. 5 músicas chegaram ao primeiro lugar da Billboard Hot 100, a turnê quebrava recordes e Michael continuava dominando a cultura pop. Só que parte da crítica começou a enxergar o álbum como uma evolução do estilo que ele já tinha criado em Thriller, e não como uma grande mudança artística. A diferença entre o sucesso gigantesco com o público e o reconhecimento dos especialistas ficou cada vez mais evidente naquela noite. Essa mudança mostrava algo maior que estava acontecendo dentro da indústria musical. No começo dos anos 80, a mistura de pop, rock, funk e sons eletrônicos que Michael Jackson trouxe era vista como algo revolucionário. Ele estava quebrando barreiras entre estilos, mudando a forma como a música popular era criada e apresentada ao público. Mas no final da década, essas características já não eram vistas pelos votantes do Grammy com o mesmo impacto de antes. O que antes parecia inovar, começou a ser encarado como uma fórmula de sucesso já conhecida. Aos poucos, a ideia de credibilidade artística passou a ser mais ligada ao rock, a letras mais pessoais e profundas, temas políticos. Nesse cenário, The You Shot Tree do U2 acabou se encaixando melhor no tipo de obra que a academia valorizava naquele momento. O álbum representava uma imagem de maturidade e reflexão, enquanto Bad, mesmo sendo um fenômeno mundial, era visto por alguns críticos como uma continuação do estilo pop que Michael Jackson já havia dominado em Thriller. No final da noite, Michael Jackson saiu do Grammy com apenas um prêmio: melhor videoclipe por Leave Me Alone. Para um artista que, poucos anos antes, tinha mudado completamente o tamanho do sucesso da música pop e dominado essa premiação com Thriller, o resultado parecia muito diferente do esperado. Mesmo assim, aquela derrota não diminuiu sua popularidade, nem apagou o impacto de Bad. O álbum continuava sendo um fenômeno mundial, com milhões de fãs e uma influência enorme na cultura pop. O que aquele momento mostrou foi que o reconhecimento da indústria começava a seguir uma direção diferente do sucesso comercial. Enquanto milhões de pessoas continuavam ouvindo suas músicas e acompanhando sua carreira, os grandes prêmios começaram a valorizar outros tipos de artistas e histórias. Nos meses seguintes ao Grammy de 88, uma nova fase começou a surgir na carreira de Michael Jackson. Ele deixava de ser apenas o artista que dominava a indústria
e passava a enfrentar o desafio de continuar relevante em uma nova era da música. A parceria de Michael Jackson e Quincy Jones chegou ao fim de um jeito tranquilo, mas marcou uma grande mudança na carreira de Michael. Depois de 3 álbuns que fizeram história, a dupla que ajudou a definir o som de uma época estavam seguindo caminhos diferentes. Durante quase 10 anos, Quincy foi uma peça fundamental para transformar o Michael de um cantor de um grupo em um dos maiores fenômenos da música mundial. Juntos, eles criaram Off the Wall, Thriller e Bad, discos que misturavam músicas pop fáceis de lembrar, arranjos sofisticados e muita criatividade. O estilo da dupla tinha grandes orquestrações, instrumentos tocados ao vivo e uma produção muito detalhada, fazendo cada música parecer até uma experiência completa, quase como uma cena de filme. Esse som dominou as rádios dos anos 80, virou referência para vários artistas que vieram depois, mas em 88, Michael percebeu que a música estava mudando rápido. Novas tecnologias começavam a transformar a produção musical e uma nova geração de artistas buscava sons diferentes. Para continuar no topo, Michael Jackson sabia que não podia repetir a fórmula que já tinha feito sucesso. A próxima fase de sua carreira precisava de uma nova identidade, um novo caminho e uma nova forma de mostrar sua evolução como artista. O resultado do Grammy de 88 deixou essa parada ainda mais evidente. Mesmo com Bad sendo um enorme sucesso, vendendo milhões de cópias e fazendo vários hits, a academia não enxergou o álbum como uma evolução tão grande quanto o Thriller. Para Michael, a mensagem era difícil de ignorar. Repetir a mesma fórmula que já tinha funcionado talvez não fosse suficiente para continuar no topo da música pop. Seguir com a mesma equipe poderia passar a ideia de que seu som ainda pertencia ao passado, enquanto a indústria começava a entrar em uma nova fase, com novas tecnologias, novos estilos, novas maneiras de criar música. Além disso, Michael Jackson e Quincy Jones começavam a seguir caminhos bem diferentes. Quincy passou a se dedicar mais a projetos de cinema e televisão, enquanto Michael queria ter cada vez mais controle sobre suas próprias músicas e participar mais das decisões dentro do estúdio. A separação entre os dois aconteceu de forma tranquila, sem grandes brigas ou polêmicas públicas, mas marcou um momento importante na carreira de ambos. Pela primeira vez, desde Off the Wall, Michael prepararia um álbum sem um produtor que o ajudou a criar suas músicas mais famosas. Essa mudança abriu espaço para novas ideias. Michael começou a explorar outros estilos, começou a trabalhar com novos colaboradores, buscando sonoridades diferentes. O próximo projeto mostraria que ele ainda estava disposto a se reinventar e acompanhar as mudanças de uma indústria musical que nunca parava de evoluir. Quando Michael Jackson começou a pensar no álbum que viria depois de Bad, o mundo da música já tinha mudado bastante. O som que ele tinha criado com Quincy Jones, misturando pop, funk e rock de uma forma sofisticada, tinha dominado os anos 80, mas já não era a única tendência nas rádios. Uma nova geração de produtores estavam criando outro estilo de fazer música. O som estava ficando cada vez mais digital, com tecnologias permitindo criar batidas mais fortes, precisas, diferentes de tudo que existia antes. As baterias eletrônicas ganhavam mais espaço, substituindo o estilo tradicional de gravações com músicos tocando ao vivo. Os baixos ficaram mais pesados, os ritmos mais marcantes, e os vocais começaram a brincar mais com as batidas, usando frases menores, cortes rápidos, novas formas de cantar. Essa mudança criou um som mais agressivo e cheio de energia, principalmente com influência cada vez maior de hip hop, R&B na música pop. Para Michael, acompanhar essa nova fase era essencial. Ele precisava encontrar uma maneira de evoluir seu estilo sem perder a identidade que o tornou uma lenda. No fim dos anos 80, essa nova forma de fazer música deu origem ao New Jack Swing, um estilo que misturava batidas eletrônicas, influências de hip hop, vocais com várias camadas e sons feitos para animar a pista de dança. O gênero trouxe uma grande mudança na música pop, juntando o R&B com novas tecnologias de produção e aproximando a cultura das ruas para o grande público. Quando Michael começou a pensar no álbum que viria depois de Bad, ele chamou Teddy Riley. E essa não foi apenas uma troca de produtor, foi uma forma de atualizar o seu som e continuar no centro da música pop, que estava passando por uma grande transformação. Naquela época, Teddy Riley já era um dos maiores nomes do New Jack Swing. Ele misturava batidas de hip hop, melodias modernas de R&B, vocais bem trabalhados para criar um som novo. E diferente de tudo que estava nas rádios, sua música estava conquistando os jovens e ajudando a definir o caminho que o pop seguiria nos anos 90. Para Michael, trabalhar com Riley era uma maneira de se conectar com essa nova geração
sem perder sua própria identidade. Ele queria provar que ainda podia evoluir, experimentar novos sons e continuar à frente do que estava vindo na música pop. Essa escolha marcou uma grande mudança em relação ao estilo dos álbuns que Michael Jackson tinha feito com Quincy Jones. Enquanto Quincy trabalhava com grandes arranjos, muitos músicos e uma produção mais detalhada, Teddy Riley seguia outro caminho. Ele focava em batidas eletrônicas, programação digital, vocais usados quase como parte da própria percussão da música. O resultado foi um som mais moderno, urbano e com muita energia. Bem diferente de tudo que Michael Jackson tinha lançado nos anos 80. Trabalhar com Teddy Riley deu a Michael Jackson a chance de provar que sua força não vinha só do sucesso de Thriller e Bad, mas de sua capacidade de se reinventar e transformar novas influências em algo próprio. Mais uma vez ele mostrava que não queria apenas seguir tendências, ele queria ajudar a criá-las. Quando começaram as gravações do álbum Dangerous, a mudança no estilo de Michael Jackson já era clara. Ele não estava apenas tentando melhorar o som que tinha feito sucesso nos anos 80. O foco já não estava só nos grandes arranjos e nas produções gigantes que marcaram a década anterior. Agora, a força vinha das batidas criadas digitalmente, dos novos sons e da energia das músicas. Era uma mudança que refletia o jeito como a música dos anos 90 começava a ser construída. Dangerous nasceu justamente dessa vontade de se reinventar. O álbum provava que Michael Jackson não era apenas um ícone dos anos 80, mas um artista capaz de mudar junto com sua época e até influenciar o caminho que a música seguiria nos anos seguintes. Quando Dangerous chegou em 91, ficou claro que não era apenas uma continuação do que tinha feito sucesso. O álbum representava uma nova fase, misturando a experiência de Michael como um grande astro pop com os sons que estavam começando a dominar os anos 90. Mais do que um novo disco, Dangerous era uma mensagem. Michael Jackson não estava preso ao passado. Ele queria continuar inovando, liderando as mudanças da música e deixando sua marca em uma nova geração. Desde a primeira música, Jen, já dava pra perceber que Michael Jackson estava seguindo um novo caminho. A produção trazia batidas digitais, ritmos mais precisos e um som mais pesado, resultado da parceria com Teddy Riley e do avanço das novas tecnologias de estúdio. Diferente do estilo mais elegante e cheio de elementos orquestrais dos álbuns feitos com Quincy Jones, Dangerous tinha uma pegada mais urbana, moderna e ligada ao começo dos anos 90, mostrando como a própria música estava mudando. Essa nova fase aparecia em várias músicas do álbum. Remember the Time misturava o estilo do New Jack Swing com uma sensação quase de filme, criando uma música dançante com uma identidade visual forte. Já Black or White levava a mensagem de Michael para um nível ainda maior, falando sobre igualdade, diversidade e união em uma época em que ele era visto como muito mais do que apenas um cantor pop. As letras também mostravam um lado mais maduro do artista. Who Is It trazia um clima mais sombrio, falando sobre dor, perda e decepção, enquanto Heal the World reforçava sua imagem como alguém preocupado com problemas sociais e com o futuro das pessoas. Com Dangerous, Michael Jackson mostrou que não estava apenas tentando repetir o sucesso do passado, ele estava acompanhando novas tendências, usando novas formas de tecnologia, mudando sua própria forma de fazer música. O álbum representava a chegada de uma nova era, onde Michael não era apenas uma estrela pop, mas um artista tentando definir o que significava ser uma lenda em um mundo que estava mudando rapidamente. O contraste com as expectativas do Grammy de 88 era enorme. Naquele momento, muita gente esperava que Michael Jackson continuasse seguindo a mesma fórmula que tinha feito Thriller e Bad virarem fenômenos mundiais, mas ele decidiu seguir outro caminho. Trouxe novas batidas, explorou outros temas, incorporou influências mais modernas para acompanhar a nova década. Ele não queria ser visto só como um sucesso do passado. Por isso, Dangerous foi muito mais do que um álbum de sucesso. Ele foi uma resposta ao momento em que parte da indústria começava a questionar o espaço de Michael depois do domínio dos anos 80. Enquanto alguns acreditavam que seu auge tinha passado, ele mostrou que ainda conseguia criar tendências, influenciar novos artistas e se adaptar às mudanças da música. Em vez de perder a relevância, Michael usou essa nova fase para se reinventar. Ele abraçou novos sons, misturou diferentes estilos e mostrou mais uma vez por que era considerado uma das maiores figuras da música pop.